Essa primeira introdução é feita por Emmanuel em 3 de outubro de 1954, fala sobre raios, ondas, médiums e mentes. E foi baseada nessa introdução que a gente foi desenvolver essa primeira parte, né, médiums e mediunidades. Na semana passada eu já fiz todo o prólogo de como a gente vai, no ano que vem, levar adiante esse trabalho. Hoje eu não vou repetir isso novamente. Pessoal que está entrando pela primeira vez pode depois dar uma olhada na live que está gravada. Ela está publicada lá no canal do YouTube. A priori, ela vai estar no canal que a gente está utilizando, que é o canal que eu utilizei para o livro Libertação. No ano que vem, nós vamos ter um canal próprio, né, para a divulgação do estudo do livro nos domínios da mediunidade. Então, basicamente, eu utilizei essa introdução de Emmanuel para a gente poder estudar médiums e mediunidades. Médiums e mediunidades. E essa introdução, então, na verdade, o ano que vem a gente não vai realizar, porque eu já estou realizando ela aqui agora, né? E a gente, o ano que vem, realmente vai começar a partir do capítulo 1. Por isso, eu estou falando isso porque algumas pessoas durante a semana me procuraram, né, no particular, e até comentaram, né, olha, essa médiums e mediunidades, isso não está lá na introdução de Emmanuel? Falei, sim, inclusive tem partes que foram tiradas exatamente dali. Foi tipo Ctrl+C, Ctrl+V. Foram tiradas dali, né? Então, eu estou fazendo exatamente esse estudo introdutório esse ano, porque ali é uma introdução do livro. Emmanuel é o responsável pelos trabalhos exercidos por André Luiz. Então, não pode lembrar não pode esquecer, desculpa, que André Luiz foi apresentado a Chico Xavier por Emmanuel. Na verdade, esse espírito, ele tem um outro nome, Carlos Chagas, né? Ele é um espírito que na época foi apresentado para Francisco Cândido Xavier. E como já tinha havido alguns problemas no passado com relação a Humberto de Campos, inclusive acabou tendo até problemas judiciais, de maneira que os livros, de um ponto para frente, eles começaram a ser apenas trabalhados, não mais com o nome de Humberto de Campos, mas como o nome de Irmão X. Então, dessa maneira, a mesma coisa aconteceu aqui com o André Luiz. Ele foi apresentado por Emmanuel, né, a Chico, né, e Chico pergunta, né, que nome nós vamos utilizar para tratar com você, né? E ao lado de Chico estava o irmão dele dormindo. O irmão do Chico chama-se André Luiz. E então o espírito pergunta, quem é essa pessoa aí do teu lado? Ele falou, meu irmão, André Luiz. Então, para ti, a partir de agora, meu nome é André Luiz. Então, o nome André Luiz ele foi atribuído ali, de momento, na apresentação em que Emmanuel faz desse espírito que leva o nome de André Luiz para Francisco Cândido Xavier. Porém, todas as obras que André Luiz nos passa, eles passam pela supervisão de Emmanuel. Emmanuel é quem faz normalmente a apresentação, a introdução das obras, normalmente são feitas por Emmanuel, e, obviamente, depois que o livro ali foi ditado, foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, sempre há um diálogo entre Emmanuel e o próprio Chico, né? Com relação ao conteúdo, sempre teve esse diálogo, sempre teve esse trabalho, né? Nós sabemos ali pelo próprio Chico, né, que sempre há esse trabalho. O mentor do Francisco Cândido Xavier é Emmanuel. E todas as outras pessoas que trabalharam com ele, Irmão X, que é Humberto de Campos, André Luiz, entre muitos outros, sempre tiveram esse cuidado, né? Emmanuel sempre teve esse cuidado de estar ali, vamos dizer, não fiscalizando, mas dando o apoio, dando todo o incentivo, cuidando, né? Para que realmente o contato mediúnico fosse ali o mais fidedigno e pudesse nos trazer realmente um conteúdo que pudesse, não só naquele tempo, né, mas hoje ainda ser motivo de estudo. Estamos aqui estudando isso, né? E quanto ainda nós vamos ainda estudar, sabe? Nós vamos, o ano que vem, fazer nos domínios da mediunidade, mas tem livros que estão adiante que são livros realmente difíceis, muito difíceis.
mecanismos da mediunidade, é um livro difícil. Hoje em dia ele é difícil. Imagina na época que ele foi editado. Agora ainda ele é muito difícil. Temos ali Evolução em Dois Mundos, outro livro bastante complicado, complexo, exige muito afinco de quem está estudando e quem está pesquisando. Ou seja, temos ainda muito a caminhar. Muito a caminhar. Acredito que a maioria de nós já se encontra aqui. Gostaria, antes de tudo, agradecer pela presença de todos vocês. Muito obrigado. Esse trabalho não poderia ser feito sem a presença de vocês. Não tem como, né? Ninguém faz nada sozinho. Todos nós somos mais fortes quando estamos juntos. E todos aqueles que estão um pouquinho adiante, sempre que estão ali um pouco adiante, estendem a mão para aqueles que estão na retaguarda. Porque todos nós devemos chegar juntos. Todos nós devemos chegar juntos, chegar bem, porque o nosso destino é sermos filhos de Deus, no sentido estrito sensu da palavra, estarmos juntos com Deus para aquilo que nós somos criados, para a felicidade, sermos espíritos puros e felizes. Esse é o nosso objetivo. Abro para quem tiver inspiração hoje fazer para nós a prece de abertura. Quem poderia fazer essa prece, por favor? Para que a gente possa abrir os slides e dar continuidade aos nossos estudos. Posso fazer, Edu. Obrigado, Geraldo. Agradeço. Boa noite a todos. Vamos iniciar o estudo da noite. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos nesse aprendizado. Cada um dividindo aquilo que tem, o seu entendimento, trocar informações, trocar energia, trocar fraternidade. Lembremos que não estamos sozinhos nesse grupo, estamos com nossos amigos espirituais, aqueles amigos afins, aqueles amigos que porventura estão passando nesse momento e de alguma forma estão interessados em adquirir esse entendimento. Por esse curso, esse livro, esse estudo, é focado nessas duas humanidades, a encarnada e a desencarnada, através desse intercâmbio que muitas vezes é muito sutil. Aliás, 99,9% é muito sutil. Então vamos juntos, em agradecimento, convidar nosso amigo Jesus para estar presente e nos acompanhar, para ser a nossa bússola nesse momento. Iniciaremos com a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Obrigado, Geraldo. Bom, vamos partir para o nosso estudo. Nós paramos na semana passada na primeira etapa ainda, nós estamos no slide de número 9. Eu vou compartilhar com vocês a tela da onde nós paramos e a gente continua a partir daí. Perfeito. Ela está visível para todo mundo? Acredito que sim, né? Bem, nós estamos parados na de número 9. E, como eu falei, essa é uma introdução. Né? A introdução é médiuns e mediunidades. Vocês receberam também a cópia
do arquivo. Eu passei o arquivo em PDF e passei o arquivo também no formato do PowerPoint, porque assim as pessoas que quiserem depois divulgarem isso, trabalharem, utilizarem palestra, fica livre, tá, gente? Aí é um material livre de uso, como vocês desejarem. Todos os slides que eu fiz, eu estou entregando não só o PDF, mas também o arquivo do PowerPoint, para ficar livre mesmo de uso. Iniciamos nas dissertações. Onde estão as dissertações, né? As dissertações, elas estão no Livro dos Médiuns, no capítulo 31. É no finalzinho do Livro dos Médiuns. E o interessante das dissertações é que ali são espíritos que trabalharam durante a codificação, que trabalharam durante todo o trabalho do desenvolvimento do Livro dos Médiuns, sendo que esses espíritos já haviam também trabalhado no Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns é o segundo livro, né, da Lavra de Allan Kardec, sendo o primeiro Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, e a Gênesis, Milagres, à luz da doutrina espírita. Essa é a sequência. Então, esse é o segundo da sequência. Esse Livro dos Médiuns, inclusive, ele foi dividido, né, em primeiro e em segundo. E nem o Livro dos Espíritos também, que foi dividido em 4 livros, né? Então, ali você tem o livro 1, o livro 2, o livro 3, o livro 4, que são os que compõem o conjunto dos livros da doutrina. Mas o Livro dos Médiuns também foi dividido em 2 etapas. Essa segunda parte do Livro dos Médiuns tem no final, no capítulo 31, as dissertações. E eu tirei algumas dissertações, são muitas, né? Eu escolhi algumas porque elas realmente resumiam aquilo que Emmanuel estava tentando nos trazer na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade. Essas duas, por exemplo, eu já, na semana passada, eu já havia até comentado. A primeira, quando quiserdes receber comunicações de bons espíritos, importa vos prepareis para esse favor pelo reconhecimento, por intenções puras e pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral. Pascal. Comentei, inclusive, lembro de comentar com o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, quando havia sido convidada para fazer uma palestra, né, sua primeira palestra, não havia se preparado, não havia lido absolutamente nada, não tinha nenhum conteúdo, né? E foi lá na frente das pessoas, né? E por caridade, né, o nosso irmão Humberto de Campos, por caridade aos presentes, e não a Divaldo Pereira Franco, mas aos presentes, utilizando-se de recursos mediúnicos, o nosso irmão Divaldo proferiu uma palestra. E ao final, a sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, vira para ele e fala para ele, né? Como se sentiste bem, um papagaio? Né? E isso é importante para nós, né? Ter essa consciência de que, se você vai falar sobre alguma coisa, se prepara, estuda, procura aprofundar, procura sempre se basear naquilo que a doutrina espírita pode te oferecer, para que você tenha esse arcabouço da doutrina espírita. A doutrina espírita tem uma codificação maravilhosa. Nosso irmão Allan Kardec, a codificação executada por Allan Kardec é o organizador da doutrina espírita, é o codificador porque ele organiza tudo. Essa organização é perfeita, é extremamente perfeita. E nós não precisamos fazer espiritismo à moda da casa. Nós temos todo o embasamento ali oferecido pelo nosso irmão Allan Kardec. Então, que procuremos ler, que procuremos nos interar com relação às luzes que a doutrina espírita pode nos oferecer. Afinal de contas, ela é a chave para que a gente possa abrir as máximas que o Cristo nos apresentou há 2000 anos atrás. Ela é o Consolador prometido. Ela vem nos esclarecer e vem nos trazer algo mais que o Cristo não pôde nos entregar há 2000 anos atrás, mas que ele prometeu, ele fez essa promessa, que ele iria rogar ao Pai, que iria enviar o Paracleto. E a doutrina espírita é o Paracleto, ela é o Consolador prometido, ela vem cumprir exatamente essa promessa que foi feita por Jesus no Evangelho de João. Falar-vos-ei hoje do desinteresse. Desinteresse. E deve ser uma das qualidades essenciais dos médiuns, tanto quanto a modéstia e o devotamento. Isso segue. Eu resumi o que era importante. Não, importante, o que nos era importante nesse momento. Não é racional, se suponha,
que espíritos bons possam auxiliar quem visa satisfazer o orgulho ou a ambição. Delphine de Girardin. Esse tipo de associação é aquela que a gente, na semana passada, até lembrou do livro Libertação, em que você pode ter mediunidade com Jesus e a mediunidade sem Jesus. Então, não é racional que se suponha que bons espíritos possam se associar àqueles que têm apenas o amor próprio, o orgulho, alimentam apenas o orgulho e a ambição. A esses espíritos que possuem mediunidade, sim, eles podem ser amparados, mas serão amparados por espíritos no mesmo padrão de sintonia em que eles se encontram. Espíritos que só pensam em si próprios, que são extremamente orgulhosos, ambiciosos e que muitas vezes ali estão juntos daquele médium apenas para vampirizá-lo. Isso acontece com certa facilidade a todos os médiuns que decidem exercer a faculdade mediúnica sem a presença de Jesus. Faculdades mediúnicas apenas com interesse próprio, com orgulho, com ambição, alimentando apenas o amor próprio. A esses, sim, espíritos mais que trabalham no bem não se associam. Continuando já na nossa semana de hoje, na nossa continuação, né, todos os médiuns, isso na verdade já não está mais dentro das dissertações, isso está dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, é o Espírito da Verdade, né? Todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do Espiritismo, na medida das suas faculdades. Mas bem poucos aqui não se deixam perder nas armadilhas do amor próprio. Lembre-se sempre destas palavras. Aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Exaltado, não é exalçado. Mas poderia ser exalçado porque exalçar e exalçado têm o mesmo sentido de exaltar e exaltado. Eu fiz copy-paste, mas está certo. Sim, exalçar e exalçado tem o mesmo sentido de exaltar e exaltado. Sim, pode manter da maneira que está mesmo, no espírito da verdade. Engrosado que eu passei isso para as pessoas revisarem, eu me lembro que acho que a Márcia comentou sobre isso, e eu fui olhar no dicionário, é verdade, exalçar e exaltar tem o mesmo sentido, pode ser mantido da mesma maneira. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com os recursos mediúnicos que nós solicitamos na erraticidade para nos ajudar aqui enquanto encarnados, né, para que a gente pudesse ajudar a saldar os débitos do passado, fazendo ao próximo aqueles que gostariam que fosse feito a nós mesmos, mas muitas vezes a gente acaba se perdendo no amor próprio, no orgulho, e acaba se complicando. O mais cruel inimigo dos médiuns é o orgulho. O orgulho realmente é um dos maiores problemas, né? Vejamos então o que o benfeitor Emmanuel nos fala a respeito dos médiuns, no livro Emmanuel, no item 11 do livro Emmanuel. E ali Emmanuel ele faz uma generalização. Ó. Quem são os médiuns na sua generalidade? Ou seja, de maneira geral, quem são os médiuns? E aí Emmanuel nos esclarece quem são os médiuns. Vejam, ele vai trazer uma característica na generalidade. Nós não estamos aqui dizendo que todos são assim. Ele não falou todos, ele está falando na sua generalidade. Ou seja, na grande parte são essas pessoas, mas não são todos. Nós temos muitos médiuns que são missionários. Médiuns missionários são todos aqueles que são incumbidos de uma determinada missão. Essa missão pode ser das mais diversas possíveis. Temos, por exemplo, no último livro que nós estudamos, que é o livro Libertação, a nossa irmã, a Matilde, ela é encarnar. Ela é um espírito que já tem uma hierarquia espiritual bem elevada, e ela vai encarnar, inclusive ela é médium, a gente viu as faculdades mediúnicas que ela se utilizou, lembre-se que a mediunidade se radica no espírito, não no corpo físico. O corpo físico é veículo de manifestação da mediunidade que o espírito possui. Veículo de manifestação da mediunidade que o espírito possui. Matilde, mundo espiritual, demonstrou capacidades mediúnicas bastante evidentes, muito evidentes. Está numa hierarquia espiritual bem elevada. E ela retorna como missionária, ela vai encarnar como missionária para receber Gregório.
ela vai ser mãe de Gregório. Então, isto é uma característica de um médium missionário. Ele vem como uma missão junto àquela entidade para recuperar aquela entidade. Nós temos nas obras espíritas diversos casos, não só o caso só da Matilde, nós podemos estudar também o caso da Alcione. Alcione, no livro Renúncia, se não me engano, alguém depois me corrija se o livro estiver errado, Alcione, ela retorna de um mundo feliz para auxiliar alguém aqui no mundo de provas e expiações. Eu não lembro a história de quem ela realmente vem auxiliar, mas é uma médium, ela vai entrar no corpo físico com capacidades mediúnicas que ela já possui e que vão estar refletidas nesse corpo físico como uma médium ali em missão, missionária. E outros muitos médiuns missionários, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira. Temos aí uma quantidade enorme de médiuns, e com mediunidades diferenciadas, às vezes alguns psicofonia, psicografia, alguns com diversas mediunidades, mas são médiuns missionários. Ou seja, na generalidade, a grande maioria não são missionários, mas há os missionários. Não podemos deixar isso de maneira nenhuma de apreciar essa posição, porque a literatura espírita nos fala muito a respeito deles. O que Emmanuel nos fala? Os médiuns em sua generalidade. Não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves delizes e erros clamorosos. Quase sempre, não estou dizendo sempre, quase sempre, são espíritos que tombaram dos cunhos sociais, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Às vezes a gente lê essa descrição de médiuns dentro de um trabalho de desenvolvimento mediúnico, e no final a gente pergunta aí, quem daqui de dentro é médium, né? É uma pergunta bem cabível, né? Todo mundo abaixa a cabeça. E é verdade, gente. Desculpa, é verdade. Normalmente, quando nós estamos ali na erraticidade, lembrando que erraticidade é o espaço de tempo entre uma encarnação e outra, no mundo espiritual, lá na erraticidade chega a nossa oportunidade de encarnar, vamos ao Ministério da Encarnação, chegamos no Ministério da Encarnação, entramos numa sala e ali na lateral direita nós vemos um arquivo bem grande. Esse arquivo ali tem todas as coisas boas que nós fizemos. E aí a gente olha para a esquerda. Quando a gente olha para a esquerda, não é um arquivo, são milhares de arquivos de todas as coisas erradas que nós fizemos. E aí a gente olha para o instrutor que está ali na frente, e o instrutor olha para a gente e a gente fala assim, puxa vida, com isso de crédito e aquilo de débito, eu vou ter que nascer uma bola, né? Não tem outro jeito, tem que ser uma bola. Não dá para ser nada melhor do que isso. E aí o instrutor fala para a gente, olha, existe a possibilidade de você facultar a você mesmo reparar isso mais rápido, consertar tudo isso e aprender. O objetivo é progresso, o objetivo é aprendizado, afinal de contas nós encarnamos para progredir, nós encarnamos com o objetivo pedagógico dessa escola na matéria nos ajudar nesse progresso. Então, o objetivo é pedagógico. E aí o instrutor fala, bom, existe possibilidade de você praticar a mediunidade. Como é que é o negócio? Só que para você utilizar esse recurso da mediunidade, você precisa aprender. Mediunidade não cai do céu, não adianta, Deus me dá mediunidade, então, porque com a mediunidade eu vou conseguir saldar minhas dívidas mais rapidamente. Não. Essas coisas não é assim, ó. Pum, caiu, virou médium, pode ir lá e acabou. Não, tem que se preparar. Tudo necessita estudo, tudo necessita vontade, você precisa ter vontade de também administrar esse recurso a mais ao teu espírito, né? Trabalhar com esse recurso a mais no seu espírito e ter disposição
para se preparar. Vontade, disposição, querer e força de vontade. Muita força de vontade, muito trabalho, muito estudo. O segundo livro da Lavra de André Luiz chama-se Mensageiros. O livro Mensageiros, ele fala exatamente desses critérios, daqueles irmãos que, na erraticidade, pedem e desejam a mediunidade a fim de auxiliar os seus irmãos que ele, porventura, tenha ali prejudicado pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência, como o próprio irmão Emmanuel cita na frase acima. Ou seja, ele, sabendo desses problemas, de conhecimento disso, ele pede, então, o recurso da mediunidade. Ele vai se preparar. Prepara-se espiritualmente, treina, faz muito treinamento no plano espiritual, e estando preparado, ele retorna ao ministério da encarnação e reencarna no corpo físico. Como a mediunidade ela faz parte da constituição do espírito, o corpo físico ele vai ter ali, lógico, ela é imantado, né, pelo próprio perispírito, a formação do corpo físico. A formação do corpo físico vai facultar que você possa ter e utilizar os recursos mediúnicos que você precisa, os recursos mediúnicos que você se preparou para utilizar aqui enquanto estiver encarnando. Esses recursos vão estar ali à sua disposição. Estarão à disposição. Não significa que você os utilizará, você pode negligenciá-los, você pode, em vez de utilizá-los para saldar débitos do passado e com isso progredir e auxiliar todos que estão na retaguarda e que precisam desse amparo, desse auxílio para o progresso, mas também você pode se complicar. Existe a possibilidade de você utilizar essa mediunidade fora Jesus, ou seja, utilizar a mediunidade que você ali solicitou para um uso do progresso, para um uso da melhoria de si e daqueles que estão ligados a você, você pode, pelo seu livre-arbítrio, acabar utilizando essa mediunidade de maneira irregular, ou seja, comercializando-a ou mesmo desviando-a de uso, se associando a espíritos que não são os espíritos do bem, não são os espíritos voltados para o amor ao próximo, mas espíritos que alimentam o orgulho e que alimentam o amor a si próprio, ao egoísmo. E aí você acaba de um recurso que você solicita para que você possa caminhar mais depressa, para que você possa saudar o passado, para que você possa estabelecer, enfim, um relativo equilíbrio na sua vida, você acaba trazendo mais percalços. Mas não é motivo de se desesperar. Não. Haverão outras oportunidades? Óbvio que haverão outras oportunidades. As dificuldades, com certeza, serão maiores, porque antes, se eu tinha 100 arquivos e problemas, utilizando a mediunidade de maneira errada, quando eu chegar no mundo espiritual e for olhar o meu saldo, em vez de 100 arquivos com problemas, eu posso ter 200 arquivos com problemas. Ou seja, eu vou ter mais trabalho para refazer. Mas nós somos imortais e temos ao nosso lado a possibilidade de refazer todo dia o nosso caminho de ontem. Hoje é um novo dia, uma nova oportunidade. E eu posso fazer hoje tudo diferente. E à medida que eu avanço, eu vou saudando todo esse passado. Você não é obrigado a todas as consequências, mas na generalidade, você tem que ressaltar aquele passado, porque você precisa aprender. Aprendendo, você vai para novas provas e vai caminhando. O seu processo evolutivo. O processo evolutivo não pode ser comparado àquilo que às vezes a gente pensa olho por olho, dente por dente, porque se fosse dessa maneira, todos nós aqui estaríamos banguelas e caolhos. Banguelas e caolhos. Não haveria outro sentido. Então, o processo pedagógico não é causa e efeito, mas não é ação e reação, é causa e efeito. E a causa e efeito, ela leva em consideração a misericórdia divina e ela leva em consideração o aprendizado. Muitas vezes, alguém que tirou a vida de muitas pessoas, numa outra encarnação, não vai nascer para ser morto, mas vai nascer para ser médico e salvar a vida de muitas pessoas. Vejamos sempre pelo lado pedagógico, educativo de um Deus que ama, um Deus que educa seus filhos por amor e no amor. E não é um Deus de castigo, de
punição. Esse Deus de castigo e de punição, apresentado por Moisés, foi por Jesus muito bem trabalhado, mudando o conceito de um Deus que ali era o Senhor dos Exércitos, né? Adonai, né? E para um Deus que Jesus chama de Abba, papai. É um conceito bem diferente. Um conceito apresentado no Evangelho de Mateus que nos leva a uma reflexão muito profunda. Quando ele diz, né, quem dentre vós, se seu filho lhe pede um peixe, lhe dará uma pedra. Quem dentre vós, se seu filho lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente. Se vós sois homens maus, e saber dar as boas coisas aos vossos filhos, que dirá Deus, sendo ele todo poder e bondade? Essa bondade de Deus, a gente pode suprimir esse termo bondade, porque bondade seria um atributo nosso. Nós temos a bondade. Deus é bom. Deus é bom. Deus é substantivo. Ele é bom. E, de certa maneira, nós não temos nem condição de compreender o que é esse bom. De maneira que o jovem mancebo, quando chega para Jesus e fala, bom mestre, ele interrompe e fala, quem te disse que eu sou bom? Bom é Deus. Bom é Deus. Mestre, sim. Bom é Deus. Porque todos nós somos espíritos criados por Deus e, portanto, somos seres perfectíveis. Deus é o supremo. Ele é bom. Nós adjetivamos aquilo que nele é substantivo. Então, ele é bom, nós temos a bondade. Ele é perfeito, nós temos a perfectibilidade. Ele é justo, nós temos a justiça, mas ele é o justo. Por isso ele é soberanamente justo e bom. Em tudo nele é substantivo. E nós somos todos adjetivos. Nós adjetivamos as qualidades porque somos seus filhos. E Emmanuel continua. São almas arrependidas que procuraram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. As oportunidades do trabalho, Emmanuel continua. As existências dos médiuns, em geral, têm constituído romances dolorosos. Vidas de amargurosas dificuldades, em razão da necessidade do sofrimento reparador. Óbvio, verifique o passado, não daria para ser diferente. Suas estradas no mundo estão repletas de provações, de continências e desventuras. Faz-se, porém, necessário que reconheçam o ascetismo e o padecer com belas oportunidades que a magnanimidade da providência lhes oferece, para que estabeleçam a saúde dos seus organismos espirituais, combalido nos excessos das vidas mal orientadas, nas quais se embriagaram à saciedade com os vinhos sinistros do vício e do despotismos. Humilhados e incompreendidos, faz-se mister que reconheçam todos os benefícios emanantes das dores que purificam e regeneram, trabalhando para que representem, de fato, o exemplo da abnegação e do desinteresse, reconquistando a felicidade perdida. Ou seja, trabalhar com os dons mediúnicos na seara do Mestre Jesus é uma oportunidade de trabalho reparador para nós mesmos. Nós temos ali uma oportunidade maravilhosa de recompor o aparelho perispírito, de recompor-se perante as outras pessoas, de exercitar aquilo que no passado nós não exercitamos, a paciência, a benevolência, a justiça, não do justiceiro, mas a justiça que oportuniza, que oferece novas oportunidades, o perdão, a indulgência, a misericórdia, quem sabe, né, a compaixão, a caridade na sua essência, o amor em ação, ou a também compaixão, né? A pureza de coração e, até quem sabe, trabalhar um pouco com a pacificação. Esse é o nosso caminhar, né? E essa é a oportunidade que nos é oferecida pelo trabalho na seara do Mestre Jesus. Necessidade de exemplificação. Essa é a palavra mais importante, né?
Todos os médios para realizarem dignamente a tarefa a que foram chamados a desempenhar no planeta necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, mediunidade com Jesus, buscando para alicerce de suas vidas o ensino evangélico em sua pureza divina. O que ele quer dizer com isso, né, gente? Não vamos fazer espiritismo à moda da casa. Temos todo o arcabouço que nos foi apresentado pelos espíritos, ali, vamos dizer assim, coordenados pelo Espírito da Verdade, é a Pleiade que acompanha o Espírito da Verdade, e que nos trouxe todo o arcabouço da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Então, buscando para alicerce o quê? A doutrina espírita e as suas vidas, o ensinamento evangélico, a vida de Jesus, o seu evangelho, e a sua pureza, a sua divina pureza. Por que a doutrina espírita e o evangelho? A doutrina espírita não é a chave que nos faz compreender o evangelho? Então, utilizemos essa chave. Essa chave, ela é muito importante para nós. Ela é a que vai nos facultar a compreender e entender esse trabalho renovador pelo qual a gente está querendo trabalhar, pelo qual nós estamos trabalhando, pelo exemplo. Jesus, ele não escreveu nada. Ele viveu o seu evangelho, ele exemplificou. Por isso que eu coloquei como título, né, necessidade da exemplificação, para que a gente faça da mesma maneira como o Mestre Jesus ali nos orientou, né, nos ensinou pelo exemplo. A eficácia da sua ação depende do seu desprendimento e da sua caridade, desprendimento do materialismo e da prática da caridade. Caridade aí entendida na maneira como Jesus nos coloca, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Necessitando compreender em toda a amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre. Dai de graça o que de graça receberes. Isso é tão importante que o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo exatamente para trabalhar a respeito disso, da exemplificação e da faculdade mediúnica que deve ser gratuitamente da mesma maneira que nós recebemos ela gratuitamente. Então, nós solicitamos isso e gratuitamente o nosso Pai nos fornece essa faculdade, essa possibilidade de nos ajudar e nós ali conseguimos saudar o nosso passado. Então, é importante para nós compreender que se nós recebemos isso do Pai, que nós possamos também divulgar isso e levar isso adiante daqueles que estão junto de nós. Devendo evitar na sociedade os ambientes nocivos e viciosos, óbvio, né? Se a gente já teve no passado problemas com eles, se você estiver num lugar desse, realmente a possibilidade de você cair em tentação existe, né? Então, devendo evitar na sociedade os ambientes nocivos e viciosos, podem perfeitamente cumprir seus deveres em qualquer posição social a que forem conduzidos, sendo uma de suas principais obrigações melhorar o meio ambiente, com o exemplo mais puro de verdade, de verdadeira assimilação da doutrina de que são pregoeiros. Volta novamente na mesma coisa que eu já comentei, né? Conhecer a doutrina espírita na sua pureza cristalina, para que a gente não fique fazendo espiritismo à moda da casa, né? E lógico, devendo evitar na sociedade os ambientes nocivos e viciosos é uma recomendação assim fantástica para todos aqueles que são médiuns na sua generalidade, porque se no passado nós caímos em tentação, se novamente estarmos junto dessas tentações, existe possibilidade de você acabar caindo. Então, evite, pelo menos, enquanto você está em aprendizado. Quando você já tiver mais domínio em si próprio, que você já tem uma confiança plena em você, você pode até se expor a algumas tentações como uma experiência. Isso é necessário, né? Todos nós, né, oramos na oração dominical, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. Por quê? Nós estamos aqui para ser tentados, afinal de contas, é uma escola onde nós viemos para uma temporada de provas. Numa temporada de provas, o que são temporadas de tentações, né? Para que a gente possa nos conhecer, conhecermos a nós mesmos e possamos nos equilibrar, possamos evoluir, possamos, enfim, nos libertar do orgulho e do egoísmo que nascem todos no interesse pessoal. Não deverão encarar a mediunidade como um dom,
como um dom, ou como um privilégio. Porque eu já expliquei, isso não é nenhum dom e nenhum privilégio. Você desenvolve. Sim, como bendita possibilidade de reparar os seus erros de antanho, lá do passado, submetendo-se dessa forma com humildade aos alvitres e conselhos da verdade, cujo ensinamento está frequentemente numa inteligência iluminada que vos dirige. Por isso, nós temos, além do anjo guardião, nós temos normalmente os médiuns são acompanhados de mentores, né? Tem um grupo. Normalmente você tem um mentor principal, como Francisco Cândido Xavier tinha o dele, que é Emmanuel, e depois uma equipe de mentores e de espíritos simpáticos que trabalham com ele, né? Então, aí, por isso que ele fala, está frequentemente numa inteligência iluminada que vos dirige, mas que se encontra igualmente numa aprovação, que, humilhando, esclarece ao mesmo tempo o espírito, enchendo-lhe o íntimo com as claridades da experiência. Interessante isso, né? Apelo aos médiuns. Emmanuel continua. Médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. E esses pontos vulneráveis são aqueles que normalmente os espíritos que estão à nossa volta ficam sempre procurando, né? Quando eles encontram essas vulnerabilidades, é a partir dessas vulnerabilidades que nós sofremos ali os processos obsessivos. Nós estudamos isso tanto no livro Obreiros da Vida Eterna, como no livro Libertação, que é exatamente por esses pontos nossos de vulnerabilidades na nossa consciência moral, né? Esses pontos ali é que são ali aproveitados, né? São ali observados e, quando encontrados, são ali os pontos que os espíritos nos obsediam. Então, a gente precisa realmente estar muito atento a isso, né? Para não cair nas tentações largas, nas estradas largas das tentações. Recordai-vos de que é preciso vencer, se não quiserdes se soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos. Interessante essa passagem, né? Porque no próprio livro Mensageiros, André Luiz nos fala, né, sobre os médiuns, a preparação, aqueles que vêm como missionários, e a grande maioria, na sua generalidade, que vem trabalhar com amor ao próximo, vencendo a si mesmo, ajudando a todos aqueles que ficaram na retaguarda e que foram prejudicados por ele no passado. E aqueles que retornam no mundo espiritual e que conseguiram levar adiante aquilo que programaram na sua carta de vida, são chamados de completistas. Olha que bonito, né? Completistas. É aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo. E é maior que qualquer dos generais terrenos, porque ele venceu a si próprio. Ele venceu tudo aquilo que ele, naquele momento, naquela encarnação, ele almejava a evoluir, a tirar do caminho, né, o egoísmo, o orgulho, que naquele momento era aquilo que abarcava e que estava no seu caminho. Então, ele conseguiu vencer aquilo, né? Exímio na estratégia e tino militar. O homem que se vence faz o seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas e, enquanto não colaborardes pela obtenção desses organismo etéreo, através da virtude e do dever cumprido, não saireis dos círculos dolorosos das reencarnações. Aqui é uma recomendação que, na verdade, é uma recomendação que nós já estudamos no livro Libertação, quando André Luiz ali nos apresenta aquilo que ele chama de dupla morte. Essa ideia que ele nos apresenta, ela não é dupla morte, é segunda morte, me perdoe. A palavra que ele utiliza lá é segunda morte. O que seria essa segunda morte? Eles ali explicam, né? Inclusive eu trouxe da literatura espírita algumas outras passagens que falam a respeito dessa segunda morte. A segunda morte, ali explicada por André Luiz através do instrutor Rubio, ela se ocorre em duas circunstâncias. Na primeira delas é quando o espírito, por monoideísmo, ele acaba destruindo o aparelho perispirítico dele,
chegando numa condição que nós chamamos de ovoide. Nessa condição é também considerada uma segunda morte. Ah, tem como recuperar? Sim. Da mesma maneira que ele destrói pelo monoideísmo o seu aparelho perispírito, ele terá que reconstruir por diversas encarnações, normalmente muito dolorosas, ele deverá reconstruir o seu aparelho perispírito para continuar seu processo evolutivo. Ele continua a partir do momento da queda. Não há retrogradação do espírito. Nenhum espírito retrograda. Porém, no momento da queda, em que ele pode até destruir o seu aparelho perispírito, ele ali chegando num determinado ponto, ele decidindo ou não tendo mais condição de decidir, a própria providência divina a uma reconstrução do seu aparelho perispírito, e ele reconstruindo o seu aparelho perispírito, ele continua do ponto aonde ele tinha feito a queda, ou seja, daquele ponto ele continua adiante. A própria Joana de Ângeles nos esclarece que a expiação nada mais é do que recolocar o espírito no momento da queda. Ele vinha caminhando normalmente, de repente ele cai. Nesse momento, ele comete algo contrário à lei divina, ele cai, e a expiação, a dor e o sofrimento vem apenas para reconduzi-lo, para o momento da queda, para que ele continue a sua caminhada. Então, a expiação nada mais é do que recolocar no ponto exato em que você caiu, para que você possa refazer o seu caminho. Aqui, nesse caso, a segunda morte poderia ser nesse sentido, mas há um outro também estudado por André Luiz, quando nos fala que um espírito, conforme ele vai evoluindo intelectual e moralmente, e que ele alcança as culminâncias, ele deixa, o seu perispírito ele fica tão quintessenciado que ele chega na pergunta 113 do Livro dos Espíritos. Ele se torna um espírito puro. E o espírito puro é um espírito que não precisa mais reencarnar. Ele já alcançou, né, o ponto inicial que o coloca dentro das ordens dos espíritos puros. E que daí para frente, todo o processo evolutivo, ele não se dá mais pela reencarnação. Ah, mas um espírito puro pode reencarnar? Sim. O Cristo é o ápice dos espíritos puros. E ele não reencarnou, ele não encarnou aqui na Terra, não veio aqui exemplificar, não veio aqui trazer o seu evangelho, viver o evangelho. Então, é possível? Sim, mas não é obrigatório. Por isso que ele toca nesse assunto. Tá? Esse assunto de que o organismo etéreo, através da virtude do dever cumprido, não sairia dos círculos dolorosos da reencarnação. Ou seja, no momento em que você alcançar o ápice, você não precisa mais reencarnar aqui com o corpo físico. O progresso se dará de uma outra maneira. Allan Kardec ele não vai além disso. A pergunta termina, né, com a classe única, que é o dos espíritos puros, e ali ele apenas apresenta uma ordem de categorias. Anjo, arcanjo, serafim, querubim, e para por aí. Esses que eles citam são ordens, né, de espíritos puros, e que acima de todas essas ordens temos o Cristo. E segundo, na Revista Espírita, segundo nosso irmão São Luís, na Revista Espírita, eu não lembro o ano, se alguém depois lembrar o ano pode até citar, ele ali, São Luís, nos diz que somente os Cristos não erram nem mesmo quando encarnados. Somente os Cristos não erram nem mesmo quando encarnados. Ou seja, nessa ordem de espíritos puros, que é citada ali por Kardec, anjos, arcanjos, querubins, serafins e há outras ordens, não quer dizer que encarnando num mundo como o nosso de provas e expiações, eles não possam cometer ainda alguns deslides. Não, isso pelo menos São Luís nos deixa muito claro na Revista Espírita, quando ele faz uma afirmação taxativa. Somente os Cristos não erram, nem mesmo quando encarnados. E a gente tem na literatura até alguns diálogos bem interessantes, quando o espírito Ismael, que é um anjo, né? O anjo Ismael, vai conversar com o Cristo, e ele chora, né? Dizendo para o Cristo que ele não consegue, que ele está com sérias dificuldades. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Leiam depois
Eu não vou abrir aqui o livro, senão a gente não sai daqui hoje. Mas dá uma olhadinha lá e vocês vão ver como esse espírito ele ainda precisa de orientação e vai buscar orientação com Jesus. E Jesus manda ele buscar os espíritos nas furnas, tal. Leiam. Vale, é uma leitura muito bacana, vale a pena. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vai falar de Ismael, um anjo. E vocês vão perceber que, mesmo no espírito puro, ele ainda tem coisas que ele precisa desenvolver. Sim, ali é a primeira ordem, gente. Isso daí se estende ao infinito. Como nós vemos no A Caminho da Luz, quando Emmanuel fala, né? Tomando o devido respeito que nós devemos ter ao nosso Cristo, o nosso Cristo Jesus, ele é governador espiritual do orbe terra, mas acima deles há outros Cristos, Cristos que cuidam de sistemas solares, Cristos que cuidam de nebulosas, Cristos que cuidam de galáxias inteiras, ou seja, tem muita coisa ainda para frente para a gente aprender. Nosso aprendizado é infinito. Infinito. Isso é lindo, né? É lindo mesmo, né? Conceito espírita de mediunidade. O esclarecido espírito Emmanuel conceitua a mediunidade de maneira simples e admirável ao compará-la a uma cachoeira. Isso está no livro que nós vamos utilizar, como recurso pedagógico no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é o livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Está no capítulo 24. A cachoeira é um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia. Revela a glória da natureza, destaca-se pela imponente e destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído. Entretanto, para que se faça alicerce e benefícios mais amplos, é indispensável que a engenharia compareça, disciplinando-lhe a força. Estude. E então que aparece a usina generosa, sustentando a indústria, estendendo o trabalho, inspirando a cultura e garantindo o progresso. Assim também é a mediunidade. Uma queda d'água pode nascer em qualquer lugar, em qualquer canto, em qualquer lugar. Não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de ninguém. Desponta-se aqui e ali, adiante e acolá, guardando consigo revelações convincentes e possibilidades assombrosas. Contudo, aí é importante, né? Conjunção adversativa, quer dizer, eu contei uma história linda, mas agora vou colocar o que é importante. Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governeie os impulsos. Tudo que eu falei até agora, né? Só então se erige em fonte contínua de ensinamento e socorro, consolação e bênção. Exatamente tudo que eu vim trabalhando até agora, lógico, eu já tinha lido aqui Martins Peralva e fui trabalhando para trazer até esse ponto. É fundamental que tenhamos uma visão muito clara a respeito dos médiuns e dos fenômenos mediúnicos. Nós vamos estudar mais adiante. Visto que, se uma faculdade mediúnica é comum a um determinado número de médiuns, a forma ou o nível de captação da mensagem mediúnica pode variar de intermediário para intermediário. Essa particularidade é muito importante. E é nessa particularidade que eu vou me deter mais um tempinho, porque eu acho que aqui é importante a gente falar um pouco a respeito disso. A forma e a captação, ela é padrão de sintonia. Como eu me sintonizo? Eu vou trazer aqui um exemplo, ilustrar aqui um exemplo de uma reunião que eu realizo normalmente, uma reunião de estudo, onde nós temos ali um grupo mediúnico, né, um grupo de aprendizes da mediunidade, que nós costumamos chamar ali de desenvolvimento mediúnico ou educação mediúnica. Não gosto muito da palavra desenvolvimento, porque se a faculdade já é nossa, né, nós não precisamos desenvolver, nós precisamos educá-la, né, e saber utilizá-la. Né? Então, a educação mediúnica seria o caminho certo. Mas esse grupo ali, normalmente, e às vezes acontece que tem um grupo grande, né? E nesse grupo, às vezes, nós temos ali os aprendizes e já temos alguns médiuns que já têm algum tempo e que estão ali exatamente para auxiliar os outros que estão em aprendizado. E numa das oportunidades que nós tivemos ali com o trabalho mediúnico, no finalzinho desse trabalho,
um dos médiuns manifestou um dos mentores da sessão, e esse mentor, ele agradeceu a toda a equipe, que trouxe palavras para nos, vamos dizer assim, nos fortalecer no caminho, nos colocar, nos manter no caminho, né? E normalmente eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio, mas eles nos entusiasmam para que a gente continue entusiasmado, crescendo, caminhando, indo adiante, nos conhecendo cada vez mais a nós mesmos. E no final ele falou assim: nós vamos deixar no centro da mesa, né, um vaso com algumas rosas, que é para embelezar o ambiente e embelezar também o coração de vocês, uma espécie de agradecimento pelo trabalho que vocês aqui realizaram conosco. E encerrou a sessão. Quando encerrou a sessão, eu sabia que tínhamos ali presentes na sala 3 videntes. E eu perguntei, né, para os videntes, né, comecei por um deles, falei: você chegou a ver o vaso? E ele falou: não, eu vi o vaso, né? Era um vaso de cerâmica vermelha, tinha rosas azuis bem escuras, era muito, muito bonito o vaso. Aí perguntei para o outro: você viu o vaso? Ele falou: eu vi, mas o vaso que eu vi não era bem assim. O vaso não era de barro, o vaso era de uma estrutura que eu não consigo definir, mas era um vaso muito bonito. E as rosas, elas não eram azuis, para mim eu vi rosas vermelhas. E um outro, eu perguntei: e você viu o vaso? Vi. O vaso para mim era vermelho, mas as rosas não eram azuis escuras, eram azuis extremamente claras e tinham um perfume muito gostoso. Bom, esses eram os videntes. Cada um deles viu no padrão vibratório em que eles se encontravam. Viu no padrão vibratório em que eles se encontravam. Mas é só isso, gente? Não, não é só isso. Aí eu chamei o restante da sala, as pessoas que não são videntes, e perguntei para alguns: alguém de vocês teve uma sensação de ter o vaso ali? Não viu, mas teve aquela sensação de que havia um vaso ali, alguma coisa? Um deles levantou a mão, 2, na verdade, levantaram a mão. Um deles falou assim: eu tive uma sensação que tinha um vaso de barro e que ele tinha flores azuis escuras. Ou seja, o nosso irmão vidente viu a forma, pensamento desse nosso irmão que é médium e que ali, pelo seu pensamento, plasmou o vaso. E o outro, por estar num padrão de sintonia muito próximo dele, acabou vendo o vaso que o irmão plasmou. O outro descreveu um vaso também, com rosas azuis safirinas e com perfume, que ele achou que ele sentia esse perfume. Ou seja, o segundo médium vidente viu exatamente a forma, pensamento desse médium que estava presente no trabalho e que ali com o seu pensamento é matéria, plasmou o vaso no meio da mesa e ele viu aquele vaso que foi plasmado com perfume, com tudo que o outro irmão plasmou. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado com esse nível de captação da mensagem mediúnica. Isso daí, gente, leva muito tempo. Não é algo que se desenvolve assim. Lembre-se no livro que Divaldo Pereira Franco, no livro do Divaldo, quantas páginas ele psicografou? Uma pilha dessa altura, né, gente? Uma pilhona de páginas. Depois que ele psicografou tudo aquilo, o que Joana de Ângeles falou para ele? Queime tudo isso. Queime tudo isso. Isso era treino para você desenvolver esse nível da captação mediúnica, para que você estabeleça padrão de sintonia perfeito com aquele que vai lhe dar a mensagem, para aquele que vai estabelecer o diálogo mediúnico, para que você possa ali receber exatamente aquela informação mediúnica. E mesmo assim, não é garantido. Não é garantido. No livro Consolador, quem for ler o livro Consolador, se retenha ao final do livro Consolador para vocês verem que há um médium como Francisco Cândido Xavier, por 2 perguntas, houve uma influência anímica. E as respostas foram dadas pelo Chico e não por Emmanuel. E o pessoal da FEB percebeu que havia problemas e pediu que Emmanuel corrigisse. Uma delas, Emmanuel não corrigiu. Na verdade, não houve influência nessa. É que nos faltava ainda conhecer um pouco mais sobre metades eternas para poder entender. Mas a outra, o nosso irmão Emmanuel, foi claríssimo. Ele falou: olha, quem respondeu essa aí não fui eu, não. Quem respondeu foi o próprio Chico. A resposta para essa é tal. E aí ele dá a resposta verdadeira. E o Chico,
humilde, o médium em missão, humilde, faz com que isso conste no livro, no final do livro, para nos dizer que não há médium infalível. Que esse nível de captação pode ser muito bom, mas não é infalível. Não é infalível. E, normalmente, gente, em sessões nossas de trabalho, a captação que nós fazemos, a maioria das vezes, é forma pensamento de muitos que estão ali dentro. Temos que tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes é forma pensamento. Forma pensamento dos irmãos que estão trabalhando junto conosco. Forma pensamento dos espíritos na erraticidade que ali fazem aquelas manifestações e que são captadas pelos videntes. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso que está em vermelho. A forma ou o nível de captação da mensagem mediúnica pode variar de intermediário para intermediário, de médium para médium. E essa captação só se tornará efetiva e perfeita com muito estudo, muita dedicação, muito trabalho, muito contato. Sem isso, não tem jeito. Realmente fica muito difícil. E eu canso de ver, infelizmente, pessoas que acabam de entrar no movimento espírita, estão ali há 1 ano, 2 anos, e já estão psicografando livros. Puxa vida, né? Essa captação mediúnica, esse exercício deve ter uma quantidade anímica bastante elevada. Interessante que, às vezes, você pega um livro desse, quem tem costume de ler muitos livros, você começa a ler o livro e você chega num determinado ponto e fala assim, nossa, esse parágrafo aqui foi tirado exatamente da obra de Emmanuel, tal, tal, tal. Abre uma outra página, pô, esse parágrafo aqui também foi tirado da obra de Emmanuel, tal, 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 e assim sucessivamente. No final, é um arcabouço de pedacinhos de mensagens tirados de outros livros que a pessoa leu e achou que ali não era uma psicografia, mas nada mais era que uma expressão anímica dela mesma, colocando ali tudo aquilo do arcabouço de informações que ela já tinha e começou ali a desenhar o seu livro. Então, vamos tomar muito cuidado com esse nível de captação. O filme do Divaldo, ele quando fez a ideia do filme que foi apresentada para ele, em muitos pontos, ele foi muito enfático. O ponto da preparação para você fazer uma palestra, ele foi enfático, que ele queria que aquilo estivesse presente. E um outro ponto enfático é que ele queria que estivesse presente o fato de que ele escreveu milhares de páginas e que Joana mandou ele queimar todas aquelas páginas, porque ele estava apenas trabalhando com a sua captação mediúnica, trabalhando para estabelecer esse ponto de captação com o teu guia, com o teu mentor. Isso leva muito tempo. Não imaginem que Francisco Cândido Xavier começou a psicografar da dia para a noite. Não. Ele também escreveu milhares, centenas de páginas e queimou muita coisa. Muita coisa. Muita coisa que ele escreveu e que no final Emmanuel virou para ele e falou, pode queimar, porque a quantidade anímica aí é maior do que a quantidade que eu te passei. Isso não pode queimar, nós vamos escrever tudo novo. Então, cuidado, gente. Isso é muito importante para nós. Isso é muito fácil de se entender, porque não estamos todos no mesmo patamar evolutivo, óbvio, uma vez que a bagagem das experiências reencarnatórias é diferente entre as pessoas. Há ainda o problema de sintonia entre médium e espírito comunicante, que eu acabei de falar. Os graus de percepção psíquica também não são iguais. Há, por fim, um esforço individual variável entre as criaturas de se aperfeiçoar moral e intelectualmente. Compreende-se, portanto, que a mediunidade não é apenas um patrimônio evolutivo do espírito, esteja ele encarnado ou não. Lembre que você é médium encarnado ou desencarnado. A mediunidade é do espírito. Representa uma força em si neutra, ou seja, a mediunidade ela está presente, mas ela não quer dizer que ela só serve para o bem, ela pode também ir para o lado do mal, né? Apta a elevar ou a rebaixar a criatura de acordo com a direção que se lhe dê. A mediunidade não é sinal de santificação, nem representa características divinatórias. Constitui apenas um meio de entrar em contato com as almas que viveram na Terra, sendo os médiuns, por isso mesmo, mais responsáveis do que as demais pessoas por possuírem a prova da sobrevivência
que chega a todos por ser um intermédio. Afinal de contas, já imaginou um médium dizer que não acredita na reencarnação? Puxa vida, é algo assim, é insustentável, né? O respeito e a dedicação que impõe ao trabalho e ao que irá credenciá-los naturalmente à estima e à admiração do próximo, como sucede com qualquer pessoa na mais obscura ou relevante atividade a que se dedique. A mediunidade, aplicada para o serviço do bem, pode converter-se em instrumento de luz para o seu portador, tanto quanto para todos aqueles que a buscam. Médiuns e Mediunidades, pelo Espírito Viana de Carvalho, no livro Médiuns e Mediunidade, na segunda edição, Niterói, Arte e Cultura, 1991, na página 9. A mediunidade, daqui para frente são algumas dissertações que eu trouxe de algumas outras obras, a fim de enriquecer um pouco o nosso final. Então, eu estou praticamente chegando ao final dos slides, são apenas algumas conclusões que eu busquei em outras obras para nos dar, além do livro dos médiuns, nos ter ali um arcabouço dentro da própria doutrina, trazendo a estabilidade de tudo aquilo que nos foi apresentado, né? A mediunidade que promove e eleva a criatura humana é a proposta básica do Espiritismo, uma vez que se por um lado da doutrina esclarece e educa o médium, o Evangelho de Jesus, vivenciado, vivido, lhe faculta a reforma moral, necessária para ascender aos planos elevados da vida. Assim, tendo a mediunidade com o Cristo, tem o objetivo de abrir as portas das percepções gloriosas do infinito, permitindo-se erga a humanidade para os píncaros do progresso. Estaremos com o seu exercício salutar, impulsionando a nossa e a evolução geral, tão sonhada pelas criaturas. Raul Teixeira, Correnteza de Luz pelo Espírito Camilo, Niterói, Editora Frater, 1991, páginas 37 e 38. Mediunidade e evolução é o capítulo. A mediunidade em si mesma não é boa nem má, como eu falei, ela é neutra ali atrás, apenas uma confirmação, né? Antes de apresentar-se em caráter de neutralidade, ensejando ao homem utilizá-la conforme lhe aprouver. Cuidado, mas aqui tem livre-arbítrio, né? Desse uso derivando os resultados que acompanharão o medianeiro, cada um segundo suas obras, né? Até o momento final da sua etapa evolutiva no corpo. Médiuns e Mediunidade, novamente, pelo Espírito Viana de Carvalho, segunda edição, Niterói, Arte e Cultura, 1991, página 39, novamente o título Médiuns e Mediunidade. A mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. Bênção de Deus, né? Isso é aquela parte que eu falei lá, puxa, então, será que existe essa possibilidade? A bênção de Deus, que faculta a manter o contato com a vida espiritual. Graças ao intercâmbio mediúnico, podemos ter aqui, no plano físico, não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, penúltimo slide que a gente falou, né? Já imaginou um médium que não acredita na desencarnação, ou um médium que não acredita na vida após a morte? Poxa vida, né? Não tem sentido nenhum, né? Sobrevivência da vida após a morte, mas também o equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos em encarnações anteriores. Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira. Este livro é um livro meu de cabeceira. Diretrizes de Segurança. 7ª edição, Niterói, Frater, 1999, pergunta 1, é da página 15 do item Mediunidade. Gente, esse livro é o livro que eu utilizo normalmente no desenvolvimento mediúnico. Nas aulas de desenvolvimento mediúnico, como a gente tem a primeira parte é uma parte teórica e a segunda parte é a parte prática, na primeira parte pelo menos a gente imagina, né, que aqueles que chegaram ao desenvolvimento mediúnico já leram o livro dos médiuns, já tiveram ali contato um pouco mais expressivo com o conteúdo do livro dos médiuns. Então, aí nós utilizamos um outro livro, que é esse Diretrizes de Segurança, que é um livro de duas mãos, de Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira. São perguntas e respostas. Perguntas, normalmente, as mais diversas e interessantíssimas, que fazem parte do campo mediunidade, só trabalha com mediunidade. E elas são apresentadas para Divaldo Pereira Franco para serem respondidas por Joana de Ângeles.
e são apresentadas pelo nosso irmão Raul Teixeira, para que sejam respondidas pelo nosso irmão Camilo. E esse livro, gente, realmente é fantástico. Quem quiser um dia, eu até acho que tenho ele aqui. Deixa eu ver se eu tenho para mostrar. É um livro que eu uso direto para estudar só. Esse livro mesmo. Tem um farol, né? Então é Divaldo Franco, Raul Teixeira, Diretriz de Segurança, tem só um item que é mediunidade. Trabalha só com mediunidade. Esse livro aqui, gente, é realmente um dos melhores livros que eu já vi para esse tipo de trabalho. Eu gosto muito desse livro. Ele tem 134 perguntas e realmente muito interessante. Vale a pena, tá? E para encerrar o último slide de hoje, também do Diretriz de Segurança, eu não podia deixar de abordar, é oportuno recordar que não há uma mediunidade mais importante do que a outra. Isso eu deixei para o final porque era importantíssimo. Não existe uma mediunidade melhor do que a outra, mais importante do que a outra. A oportunidade, a mediunidade que você tem é a mediunidade que você precisa para trabalhar e ajudar o próximo. É a mediunidade que você exercitou para que você, a partir dela, pudesse auxiliar, pudesse praticar caridade, pudesse se redimir sobre o seu passado virtuoso e faltoso. Toda a mediunidade é importante. Eu não vi até hoje uma reunião espírita em que você não tivesse um médium que, em todo o grupo de médiums, um médium que se fosse assim maior ou não, é um conjunto trabalhando. É um conjunto harmonioso trabalhando. Aqueles que sustentam, aqueles que dão psicografia, aqueles que trabalham com a psicofonia, aqueles que trabalham ali com o esclarecimento. É um grupo harmônico, é um grupo que está unido por amor, como o Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, na mensagem do número 7, que foi atribuído ao Espírito da Verdade, e que ali o Espírito da Verdade, atribuído ao Espírito da Verdade, e que ali ele nos apresenta: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades do cristianismo estão dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Então, que nós estudemos, que nós realmente procuremos utilizar a mediunidade com Jesus, com todos os arcabouços que a doutrina espírita pode nos oferecer. Assim, nós estaremos realizando a mediunidade com segurança, com equilíbrio e praticando a caridade nos moldes que Jesus nos ensinou. Portanto, não existe uma mediunidade mais importante que a outra. Todas são úteis e extremamente necessárias. Todas são úteis e extremamente necessárias. Não há médium mais forte, não há médium mais poderoso que o. Segundo o apóstolo Paulo de Tarso, os dons mediúnicos provêm de uma mesma fonte, que é o Senhor, que é Deus. E com isso, gente, eu encerro essa primeira parte, médiuns e mediunidades. Ela vem em encontro àquilo que nós encontramos na introdução do livro que nós vamos estudar, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade. Tem uma parte interessante aqui, eu vou só pegar 2 trechos que eu acho interessante na introdução, que Emmanuel coloca o seguinte: na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio. Associamos as energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida superior ou das forças perturbadoras, deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitiva ou torturada. O futuro pertence ao espírito. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao ataque dos fenômenos, sem noção da responsabilidade, sem devoção à prática do bem,
Sem amor ao estudo e sem esforço permanente em nosso próprio burilamento moral, é inapreciável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. André Luiz é bastante claro para que nos atemos, para que alonguemos em qualquer consideração. Cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-ão a domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam, ou seja, padrão de sintonia. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, enceando a cada qual segundo suas obras. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1954. Essa é a introdução, praticamente é a introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade. Terminando dessa forma essa introdução, e eu abro para vocês agora, por favor, aqueles que ficaram com dúvidas ou que queiram trazer mais alguma coisa que possa nos ajudar. Eu sempre digo que eu faço essa primeira parte em torno de 50 minutos, me desculpa, mas como a gente tinha que terminar hoje, eu fui um pouco além, aí eu gastei 1h05, me perdoem, mas normalmente a gente faz só 50 minutos e depois abre para as pessoas ali conversar. Daqui para frente, fica livre, né, para a gente conversar, e a saída, a entrada, fica livre para vocês também, tá bom? Passo a palavra para vocês. Márcia, por favor. Ô, Eduardo, a gente sempre escuta falar que a prova da riqueza é a mais difícil. Estou começando a achar que é a prova da mediunidade. Desse jeito. Uma determinada pessoa, um médium, que tem várias mediunidades. Tem médium que pode ter várias mediunidades, certo? Ele trabalhou a vida inteira dele, né, para cumprir esse compromisso aí, esse trabalho que ele assumiu. Trabalha muito tempo, no bem, tal. De repente ele cisma. Não quero mais, quero parar. E para. Como é que fica isso perante a sua evolução? Ele é considerado, não é essa palavra que eu queria, mas eu não achei outra, culpado por não ter dado continuidade, era para ele... Como é que fica? A pessoa simplesmente, não quero mais, vou parar. E aí? Está fugindo da lei de responsabilidade? Não, era aquele tempo que ele tinha que cumprir? Não, nós estamos numa escola, que é a escola da Terra, né? A escola de provas e expiações, é uma escola. Enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a provas e expiações. Estamos aqui com o objetivo de nos fazer progredir. Ou seja, a vida encarnada tem como objetivo o progresso. Agora nós temos o livre-arbítrio. Ele escolheu na erraticidade, ele tem um potencial mediúnico, e esse potencial mediúnico, como eu falei, ele é neutro. Ele pode ser utilizado tanto com espíritos voltados para a prática do bem, como espíritos voltados para a prática do mal. Ou simplesmente eu não quero utilizar desses recursos. É triste apenas porque, ao retornar à erraticidade, ele pode se deparar com ele mesmo se questionando: puxa vida, tive uma oportunidade e, por orgulho, egoísmo, falta de vontade, falta de determinação, eu resolvi não utilizá-la. E ele pode, nesse sentido, pedir uma nova encarnação, se preparar melhor, para não cair novamente no mesmo problema. Isso pode acontecer. Existe o livre-arbítrio. De outra forma também, ele, por ser médium, se ele não estiver vigiando e orando, como Jesus pede a nós, vigiar e orar, né? Ele pode sim, por algumas brechas que ele mesmo tem, ali, por exemplo, ele, não quero mais utilizar porque toma muito meu tempo, e ele tem ali, por exemplo, um problema, vamos dizer, de ordem social, mais do egoísmo pessoal dele, de alimentando o seu próprio ego.
imagine-se que outros espíritos que têm a mesmo padrão de sintonia vão estar junto com ele. Por ele possuir as qualidades mediúnicas, ele vai sentir a presença desses irmãos e ali ele pode até receber uma influência maior do que uma outra pessoa que não tenha, vamos dizer, uma mediunidade. O termo aflorado não seria o termo, mas uma mediunidade de trabalho, uma mediunidade mais, como Kardec coloca, né? Uma mediunidade mais evidente, mais comprovada, porque o próprio organismo físico tem essas qualidades. Então, ele poderia estar mais sujeito a essas influenciações. Isso a gente tem notado, e nesses mais de 25 anos que eu trabalho na doutrina espírita, em atendimento em centro espírita, a gente tem notado, às vezes, que alguns médiuns se afastam por muito tempo, ou por um tempo, do centro espírita, e, ao mesmo tempo que se afastam, também deixam de orar, deixam de se vigiar, de se policiar, e acabam aí sendo envolvidos por esses espíritos que tentam aí mais fortemente que ele se afaste do centro. E à medida que ele vai se afastando, que ele vai deixando o centro, ele vai tendo aí, estabelecendo com esses espíritos um padrão de sintonia mais efetivo e chega em alguns momentos até ser dirigido por eles. E aí passa a ser aquela mediunidade que nós vimos no livro Libertação, em que ali você tem um grupo, lembra daquele médium que fazia mediunidade sem Jesus e que comercializava a mediunidade? Então ele acaba sendo influenciado por esses espíritos. Por que você não comercializa? Por que você não tira dinheiro disso? E ele acaba caindo nessa tentação, né? E acaba se unindo com esses irmãos, e esses irmãos que estão ali menos esclarecidos vão acabar fazendo como a gente viu no próprio livro de Libertação. Eles estão ali em volta do médium apenas para sugar do médium essas energias, né? Vampirismo espiritual. Então, como eu terminei, como Emmanuel termina aqui na introdução, né? Ele coloca bem a cada qual segundo suas obras, né? Depende daquilo que você vai fazer com aquele que você solicitou. Você solicitou a mediunidade, você treinou, você tem o recurso está na sua mão, mas você tem o livre-arbítrio. Pode usar do bem, com os espíritos do bem, com Jesus, ou pode usar com os espíritos do mal, com mediunidade sem Jesus. Então, as influências, como nós vimos no próprio livro Libertação, nós estamos ali, como o próprio Paulo diz, né, nós estamos sobre uma nuvem de testemunhos, né? Nós estamos ali uma equipe de espíritos imensa ao nosso lado. E ficamos sujeitos a essas influenciações. Não sei se eu consegui. Essa questão da mediunidade comercial, ela é bem forte em outros países, né? Aquela série da Netflix, tem uma série da Netflix Após a Morte, uma coisa assim. Eu assisti, não lembro o nome. Fica bem evidente isso, como eles utilizam a mediunidade para ganhar dinheiro, cursos. Fica muito, muito evidente. Aí eu fico pensando na questão do Brasil mesmo, como a gente é privilegiado por ter tantos livros, ter essa obra que nos faz ter um entendimento e, e praticar, né? Praticar voltado para o bem, a mediunidade, a assistência. É isso. Bom, só temos um problema aí que eu acho que é importantíssimo, a gente não pode deixar de ressaltar isso, né? A árvore do Evangelho, a figueira, ela já esteve já lá junto com os judeus no tempo de Jesus. E a figueira já secou. E ela foi transplantada para a França, onde ali Allan Kardec trouxe e codificou a doutrina espírita. Porém, essa mesma árvore na França não frutificou. E ela foi transplantada aqui para o Brasil. E se aqui no Brasil nós não formos exemplos para o restante das outras pessoas, porque Jesus não ensinou, não escreveu nada, ele viveu, ele exemplificou. Então, se o nosso exemplo não for exemplo digno, infelizmente essa árvore pode ser transplantada para outro lugar. Para que essa árvore frutifique, cresça no Brasil, cabe a nós não só fazer com que ela cresça e frutifique no Brasil, mas que os grandes baluartes da doutrina espírita
se movimentem por todo mundo e todos os médiuns e trabalhadores que saírem no Brasil levem a faculdade mediúnica e o trabalho mediúnico como ele é realizado aqui no Brasil, como ele é codificado pela doutrina espírita, como ele nos é apresentado por Allan Kardec. Cabe a nós levar isso para o restante do mundo, para que essa árvore seja espalhada por todos os povos da Terra. O Evangelho do Cristo ele deve ser espalhado por todos os povos da Terra. E nós temos esse trabalho. Então, não imaginemos, eu não gosto daquilo que você falou, da expressão que nós somos um privilegiado. Eu diria que não. Nós estamos com um trabalho na nossa mão, nós temos na nossa mão uma coisa que é muito preciosa, que é o Evangelho do Cristo. E nós precisamos levar isso não só para nós brasileiros, mas para todas as outras nações, para que essa árvore que foi confiada para nós aqui no Brasil fique conosco aqui no Brasil e não tenha que ser transplantada por um outro país que vá divulgar a doutrina espírita, que vá divulgar o Evangelho do Cristo, que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Então, que isso seja nosso trabalho, que a gente possa fazer isso. Nós temos aqui pessoas que fazem parte lá de diversos NEP, temos inclusive o Samuel, que é do NEP da Casa do Caminho, o nosso irmão Simão Pedro de Lima. Quantas vezes o nosso irmão Simão Pedro de Lima não sai do Brasil para levar a palavra do Cristo, para levar os moldes do trabalho do Cristo com a caridade, com a prática da caridade, do fazer ao próximo, como gostaria que fosse feito a nós mesmos, com a prática da caridade, dar de graça daquilo que receber de graça. E ele não vai em diversos países, ele já teve em muitos países, levando esta estrutura. Cabe a nós fazer isso. É o nosso trabalho, levar isso para os demais, para os demais países. Óbvio que temos países que ainda há mediunidade comercializada, mas esse contato pelo exemplo vai mudando com o tempo. Com o tempo, isso vai demonstrando os resultados. E os resultados aparecendo, há mudança. As mudanças ocorrem. É interessante. O brasileiro espírita sai do Brasil, chega em qualquer lugar, a primeira coisa que ele faz é fundar o centro espírita. Isso é maravilhoso. Que esse centro espírita seja um centro espírita fundado exatamente na codificação kardeciana, para que seja uma mediunidade com Jesus. Não seja um espírito de uma moderação, mas uma mediunidade com Jesus. Obrigado pela colaboração. Posso falar um negocinho? Por favor, deve. Então, voltando um pouquinho sobre a questão que a Martinha colocou, assim, eu queria colocar uma visão num outro prisma, né, nessa questão. Ninguém, assim, não tem como você falar, eu não quero ser mais médium. Não dá para falar isso. Somente quem é médium ostensivo, né? Ele pode deixar de frequentar um centro espírita? Pode. Nós deixamos de frequentar 1 ano e pouco, a grande maioria da gente. Nem por causa disso deixamos de ser médiums ostensivos, não é verdade? Então, às vezes se apresentam, com certeza várias pessoas que estão nos ouvindo agora, com certeza se apresentaram para nós, ou a maioria de nós, algumas situações em que a mediunidade foi chamada para ser, vamos dizer assim, usada, né? Vamos dizer assim, como um instrumento. Não estou dizendo que a pessoa incorporou, não estou colocando isso. Através da intuição, através da sensação, né, da sua sensibilidade. Então, vai daí cada um de nós, através do nosso entendimento, que a gente já tem da doutrina, a questão do evangelho, enfim, das questões todas, né, a gente procurar, vamos dizer assim, tentar ajudar e colaborar por essa questão no momento que nos apareceu, porque as oportunidades sempre tem. Quando a pessoa é médium, a espiritualidade maior, ela sempre encaminha uma determinada situação para a gente resolver, né? Não é porque a gente, não estou frequentando mais o centro fulano, o centro ciclano, mas não tem como não ser mais médium, né? Só se for por motivo de doença, algo assim que realmente vai afetar o corpo físico, pode até desencarnar por causa disso e tal. Mas fora isso, não tem como falar, não quero ser mais, vou desligar a chavinha
acabou, zerei. Não, acredito que não exista isso. Né? Então, eu queria colocar esse ponto. A gente sempre é médium, não importa onde, não importa o horário, nós somos 24 horas por dia, né? Não só no estado da vigília, mas quando a gente está no sono também, a gente também é médium, né? Então, não tem como, né? Agora, a forma, né, do que a gente, vamos dizer, você trabalha isso, é a questão, né, que a gente tem que tomar cuidado, a questão moral, a questão do entendimento, né, a questão da discrição, né, principalmente se for algo que não se apresenta para nós, juntamente com outras pessoas que não têm entendimento, né, e, enfim, a gente tem que ter muita discrição, né, a gente que eu trabalho em comércio, né, no balcão, cada coisa que acontece, que a gente tem que ser discreto e de alguma forma colaborar conforme o nosso entendimento, porque é assim algo assim diário, né? É diário, né? Então, só queria colocar esse ponto também. Não é só no centro espírita, é lógico que é um lugar, enfim, todo equipado, todo protegido, mas as situações do dia a dia também exige que a gente está, vamos dizer assim, no vigiar, né? Principalmente e orais, que é para complementar, para poder ajudar o que for necessário. E, na verdade, toda a proposta que tem nessa área, na verdade, é para nós, né? É sempre para nós, porque nós somos o primeiro a ser beneficiado, né? O primeiro a ser amparado para a gente poder amparar. A gente sempre é o primeiro a ser abraçado, né? Os nossos mentores ou aqueles amigos espirituais que estão ali para poder, vamos ver, a gente estendeu o braço, né? A gente estendeu o pensamento, a vibração. É isso que eu queria falar. Obrigado, Geraldo. O Gilberto ele colocou, né? O Geraldo levantou uma questão, por exemplo, tem que ser dito que o médium que faz mau uso da mediunidade pode ter ela retirada. Bom, esta questão da retirada é uma questão também um pouco sui generis, né? Nem sempre isso ocorre, tá, gente? Nem sempre isso ocorre. A literatura espírita ela não é muito clara nesses aspectos. Para dizer a verdade, no livro dos médiuns não tem nenhum ponto que dê um apoio sincero a esse tipo de atitude, porque ela estaria dentro do nosso livre-arbítrio. Pode, sim, em alguns momentos, porque há um prejuízo maior num grupo, ela pode ser suprimida, mas não por benefício ao médium, mas por benefício ao próprio grupo. O grupo que estava envolvido ali não seria o caso dele estar passando por aquela situação, mas não por causa do próprio médium, porque os compromissos dele e os resultados que afligem apenas a ele, sem problemas. O problema é quando isso se torna algo coletivo, ou seja, quando o uso da faculdade vai trazer prejuízos a muitos outros que estão à volta e que não faziam parte do círculo encarnatório, dos círculos de provas, passar por aquele tipo de prova naquela determinado momento. Não estavam nem preparados. Não se coloca fardos pesados sobre ombros fracos. Então, são casos específicos, muito específicos. Pode acontecer, sim. A própria literatura traz alguns casos que isso pode acontecer, mas não vamos generalizar isso. Não vamos generalizar. Todas as vezes em que o uso da mediunidade sem Jesus, ela traz apenas prejuízos àquele que a exerce, ou aquele grupo que, de certa maneira, achou-se que poderia ter vantagens do uso de algo irregular, a esse grupo, sem problemas. Agora, quando o médium ele traz a outros uma carga da qual não há condições de ser suportada, sim, nesse caso, pode haver uma supressão. Apesar que o médium ele continua sendo apenas a faculdade é que ela não se manifesta uma supressão. Mas são raros casos, são raros casos. Não torne isso generalidade. O Ulisses tinha levantado a mão.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite, é verdade. Boa noite, é verdade. Oh, eu fiquei com uma dúvida, mais que uma dúvida, uma inquietude. Se tem idade para começar as manifestações mediúnicas, ou seja, um que seja muito jovem para ter manifestações mediúnicas, ou muito velho para ter manifestações mediúnicas. Basicamente, essa é a minha dúvida, se tem alguma coisa ao respeito. Diretrizes de segurança traz resposta para essas duas perguntas que você fez. Para uma delas, que na juventude, na juventude normalmente trata-se no centro espírita com passes. E aguarda-se um período ali que você possa educar, que você possa tentar ter um... Porque a criança ela precisa desenvolver intelectualmente, ela precisa ter o desenvolvimento naturalmente. Então, durante esse período, normalmente se trata mais com passes. Agora, há casos, lógico, em que na criança a mediunidade ela é extremamente, vamos dizer assim, aflorada, ela está extremamente presente. E nesse caso, também o centro espírita ele pode ajudar com passes, com um trabalho numa sessão de esclarecimento com os seus guias e mentores daquele espírito, pedindo, solicitando, trabalhando com eles, conversando com eles, para que espere que o organismo físico daquela pessoa tenha condições mais apropriadas para esse tipo de trabalho. Na senectude, ou seja, na velhice, os processos mediúnicos, você pode trabalhar numa casa espírita até um determinado ponto em que os trabalhos que você não trabalha mediúnico, você fornece energias e é suprido das energias pela atmosfera espiritual. Porém, há um interregno de um tempo entre aquilo que você doa e aquilo que você recebe. Na senectude, ou seja, quando a pessoa tem muita idade, esse tempo, esse intervalo entre o equilíbrio, às vezes pode trazer algum prejuízo para a própria pessoa. Então, há casos em que, na senectude, ou seja, na velhice, se pede para a pessoa, em vez de trabalhar, por exemplo, numa sessão de desobsessão, como um médium de psicofonia, que ele trabalhe como um médium ali, mas como um médium de sustentação, como um médium de psicografia, que ele exercite outras mediunidades que não tenham recursos energéticos muito, que não exijam muito recursos energéticos. Isso também é possível e também é descrito no livro. Há outras possibilidades que o livro nos apresenta, que as duas respostas são dadas por Joana de Ângeles. Ela traz outras possibilidades também, ela vê outros campos que eu acho que seria interessante ler o próprio livro Diretrizes de Segurança, para ter assim vamos dizer assim, um arcabouço de informações mais abrangente. Eu fiz apenas 2 pontos, mas há mais pontos que eles colocam ali que podem ser muito bem observados, né? No próprio caso da senectude, a gente tem consciência que quanto mais você vai numa morte natural, né? Natural, normalmente quando você está chegando perto do momento que você vai abandonar o corpo físico, mesmo ainda em condições, você tem um processo mediúnico mais aflorado. Então, algumas pessoas veem a mãe, veem o pai, que já desencarnaram. Ou seja, tem uma liberdade maior, porque o próprio perispírito já está começando a se desatar, os laços que prendem ao corpo físico, já estão começando a se desatar. A gente estudou isso daí quando nós estudamos o livro Obreiros da Vida Eterna, no caso das pessoas, conforme elas vão se sendo desligadas, né, que elas vão desatando os laços que prendem ao corpo físico, elas têm as faculdades mediúnicas mais ampliadas, né, e elas têm uma percepção do mundo espiritual maior. Então, também é um outro ponto que vale a pena a gente abordar. Mas, de uma maneira geral, seria isso. Da mesma maneira, grávidas, a gente solicita, né, quando está chegando próximo do nascimento da criança, que ela se resguarde, que ela preserve mais as próprias energias, as próprias influências, né, para evitar esse círculo de influências ali, porque são praticamente 2 espíritos ali que estão muito próximos, né, e a ação de um terceiro, influências. Então, a gente sempre pede que as grávidas, em um determinado momento para frente, que elas
trabalhem no centro espírita, mas que evitem, por exemplo, uma sessão de desobsessão, trabalhem em psicografia, trabalhem no passe, não vejo problemas nesse sentido, entendeu? Então, há pontos importantes. No médium, ele é importante, como a gente viu, em qualquer lugar da casa, né? Em qualquer lugar. Só que, dependendo da situação em que você se encontra, você se adequa melhor num determinado trabalho, e quando você estiver bem de saúde, você pode voltar para outro trabalho. O livro Diretrizes de Segurança, acho que pode trazer um aprofundamento maior. Mas, normalmente, em crianças, a gente espera o momento certo. E vai, se necessário, conversando com guias, mentores, passes, mas sem forçar, deixando que isso se transcorra de maneira natural, esperando o seu tempo. E nem no Eclesiastes, né? Há tempo de ir, há tempo de vir, há tempo de plantar, há tempo de colher, natural. E na senectude, preservando o organismo físico da melhor maneira, com mediunidades que não exijam tanta troca energética, já que o corpo físico já tem dificuldade nesse interregno entre a retirada de energia e a recomposição. Ou seja, a continuar estudando, é isso? Também, estudo sempre muito bom. Estudo sempre Beleza, importante. obrigado. Mas tudo você pode fazer a qualquer momento, seja jovem, ou seja na senectude, ou seja na velhice, não tem problema. Está sempre pronto para isso. Obrigado, Eduardo. Eu agradeço. Bom ponto de vista que você tocou, porque nos fez refletir uma leitura do livro Diretrizes de Segurança. Com certeza, essa pergunta que você fez ali, você vai encontrar a resposta bem mais explicadinha do que eu te apresentei, com certeza. Bom, semana que vem, nós vamos entrar numa próxima etapa, né, que é a mediunidade de efeitos físicos. Essa é muito interessante, né? É muito importante para nós que estamos, principalmente nós que aqui do grupo do CETRELB, né? Que trabalha num centro espírita que trabalha mais efetivamente com cura, né? Então, essa mediunidade de efeitos físicos é fantástica. Nós vamos realmente ter ali diversas mediunidades de efeitos físicos e acho que vale a pena a gente estudar isso com muito afinco. O nosso livro, que nós vamos estudar no ano que vem, que é o Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo 28 é todo ele mediunidade de efeitos físicos, inteirinho. Inclusive, boa parte do capítulo 28 eu tirei alguns pedaços para já estudar agora, para fazer, pelo menos, ter essa base do arcabouço daquilo que ali o nosso irmão Aulus vai falar para André Luiz. Pelo menos quando o André Luiz estiver falando de tal coisa, você já vai, puxa vida, eu já sei o que é isso. Isso está lá no livro dos médiuns, Kardec já estudou isso daí, e isso se chama tal coisa. São mediunidade de efeitos físicos. E mediunidade de efeitos físicos, gente, não é só aquilo de pancada, batida nossa, tem um monte de mediunidade de efeitos físicos. Quem viu já os slides viu que tem uma quantidade bem grande. E, por final, as mediunidades de efeitos inteligentes, que aí vão estar distribuídas por todo o livro nos domínios da mediunidade, começando do capítulo 8 e indo até o capítulo 27. Todos eles são mediunidades de efeitos inteligentes. Então, ali é realmente algo que a gente vai precisar dar uma esmiuçada nisso, porque o irmão Aulus toda hora vai estar falando desses aspectos e vai estar conversando com a gente a respeito desses aspectos. Com relação a essa introdução do livro, que é Médiuns e Mediunidades, acho que ficou mais ou menos claro, deu para a gente entender, deu para a gente se posicionar mais ou menos todo mundo no mesmo nível. Alguém ainda tem alguma dúvida? Eu gostaria de trazer algo mais que pudesse engrandecer ou enriquecer um pouco mais o que a gente estudou? Samuel, Clessa, tudo bem? Espero, então, vocês na próxima semana, pelo menos na mediunidade de efeitos físicos, para a gente conversar. Eu achei que... Oi, Eduardo. Eu não tenho nenhuma mediunidade, muito menos a de efeito físico. Mas é bom compreender, só aprender mesmo. Mas é bom a gente compreender como funciona isso, né? Porque
A gente precisa estar bem preparado para depois auxiliar os irmãos na sala, né, que estão chegando pela primeira vez e que têm esses potenciais mediúnicos, e a gente precisa amparar, precisa orientar para que eles possam utilizar isso com a mediunidade com Jesus, né, exercer isso com segurança, né, com equilíbrio, né? Então, isso é muito importante a gente conhecer. É algo fundamental para todos nós. Mesmo quem não tem, é importante conhecer. É importante conhecer. E eu achei que vocês iam perguntar a respeito dos vasos. Mas, pelo que eu entendi, vocês entenderam, né? Que dentro de uma sessão tem muito forma-pensamento. Tá? Então, ali, às vezes, os videntes da sessão estão vendo forma-pensamento de outros médiuns que estão trabalhando dentro da sessão. Simples assim. Simples assim. Tá? O vaso que pode ter sido deixado ali, pela espiritualidade, podia ter rosas amarelas e um vaso de vidro. E ninguém viu. Na verdade, os videntes podem ter visto apenas formas de pensamento deles mesmos ou de outros médiuns que, pelo seu pensamento, pela sua sensação, nossa, eu imagino que tem... Imagino, né? Imaginou, criou, né? Eu imagino que tinha um vaso ali e a vaso o vidente viu. Por favor, Clécia. A experiência que eu tive com vidência, que foi em sala de aula no curso de educação mediúnica, é que talvez o conjunto de observações seja o que mais se aproxima da imagem real, da imagem de fato. Não é a visão de um que é mais certa ou mais errada. A gente soma a percepção de cada um, mas não a percepção mais evidente. Provavelmente aquela percepção mais sutil. Aquela que a pessoa nem tem muita coragem de falar porque acha que não tem nada a ver. Muitas vezes esse o caminho da onde está, né? Esse o caminho da pedra, esse o roteiro que a gente deve seguir. E a gente peca por uma tremenda falta de confiança, porque a gente ainda acha que tem certo e errado, e não diz o que pensa ou o que está no coração com medo de ser julgado. Então, por isso, uma reunião mediúnica onde as pessoas se respeitam, se compreendam e, de preferência, que se estimem na forma de amizade, são aquelas que trazem melhor resultado, porque é um ambiente em que você se sente mais seguro e que errar é parte, e muitas vezes o mais absurdo que passa pela cabeça da gente não é tão absurdo assim, não. Né? Era o ponto que eu queria chegar, né? Exatamente esse ponto de todos são importantes. Todas as observações são importantes. Todo o compartilhamento de ideias que nós estamos fazendo aqui, isso é importante. Às vezes aquele que parece ser tão sutil, tão sem importância, aquilo é que realmente é muito importante. Percebe? E é esse ponto que eu queria chegar. Por isso que eu falei, eu vou contar aquela historinha e falei, não, eu vou perder um pouco mais de tempo aqui, me desculpa, eu sabia que eu ia perder mais 10 minutos do tempo, eu ia avançar 10 minutos do que eu tinha programado, mas falei, não, essa observação é muito importante, eu não posso pular essa observação, porque ela faz parte do conjunto. E aquilo que a Cláudia falou, a mesma coisa que ela observou no grupo dela, de desenvolvimento mediúnico, eu também observei no grupo de desenvolvimento mediúnico do CETREL, porque eu tenho um grupo, né, que a gente ali trabalhava, e é exatamente esses pontos. Cada um dava uma opinião, e muitos a gente percebia que fulano viu a forma de pensamento de ciclano, tudo bem, mas outros tinham uma sutileza, traziam alguns pontos assim que eram pontos diferenciados. E aquilo que o Clássico falou, a junção daquilo dava uma ideia do todo. Muito bacana. Muito bacana. Isso é importante. Queria encerrar realmente com esse ponto. Todos são importantes. Todos são muito importantes dentro de uma sessão, dentro de um trabalho mediúnico, dentro de uma casa espírita. Todos são
muito importantes. A casa espírita só existe porque existem corações ali, amigos verdadeiros, e que se colocam no trabalho do Cristo. Todos são muito importantes. Todos nós. Era isso que eu gostaria de passar nessa primeira parte. Eu agradeço de coração a presença de todos vocês. E espero na terça-feira para a gente conversar um pouco sobre mediunidades de efeitos físicos. Vão ser em 2 terças-feiras também, não dá para fazer numa só, são muitos slides. E depois nós vamos terminar o nosso estudo desse ano com mediunidades de efeitos inteligentes. Ou seja, nós temos ainda mais 4 lives esse ano. A ideia é que a gente termine ali em meados de dezembro, no início de dezembro, onde a gente encerra essa primeira parte, que é a introdução do livro nos domínios da mediunidade. E o ano que vem a gente retoma a partir do capítulo 1, estudando esse livro, já não só mais comigo, mais cabeças, e aí com certeza muita mais coisa para a gente aprender, porque hora vai estar o Roberto falando, hora vai estar eu, hora vai estar o Marco, mas eu vou estar presente, o Roberto vai estar presente, e aí são mais cabeças, a gente vai poder esmiuçar, trabalhar mais profundamente com esse livro. É um livro mais difícil e, com certeza, sozinho, eu sei que eu não ia dar conta. Mas, com mais 2 cabeças pensando, com certeza a gente vai conseguir absorver bastante coisa. E também com a ajuda de todos vocês, né? Por favor, nos ajudem, porque juntos somos mais fortes, juntos construímos esse aprendizado. Muito obrigado, gente. Um bom final de terça-feira para todos vocês. E eu passo a palavra para quem se sentir inspirado para fazer a prece de encerramento para a gente, por favor. Posso fazer, Eduardo? Ô, Jane, agradeço de coração. Obrigado. Vamos acalmar nossos espíritos, nosso coração, fechar nossos olhos, levar nosso pensamento para Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Agradecer esse momento de aprendizado. Agradecer ao Eduardo, mais uma vez, pela sua bondade e dedicação para o nosso aprendizado de mais um dia. Pedimos ao Senhor que abençoe todas aquelas pessoas que passam por situações de luta, perda, privações, que sua misericórdia sempre esteja presente, fortalecendo-nos corações de cada uma delas, a luz da fé, a semente da esperança, e que nós, de nossa parte, Senhor, podemos nos converter em instrumento para levar essa fé, essa esperança, esse amor, onde quer que estejamos. E assim, nessa intuição de paz, de amor, vamos fazer a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa partida. Que assim seja, graças a Deus.